Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, bom dia, meu irmão. Bom dia, pastor Elber, bom dia aos nossos ouvintes e aqueles que já estão chegando aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos. É isso mesmo, estamos aí. Mas e aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus, né? E estamos de volta. E agradecer aí os nossos participantes, ouvintes, né? Porque não são apenas ouvintes, pastor Elber, são participantes. Mandam a mensagem e aí interagem conosco aqui na Rede 316. E aí eu tenho aqui uma palavra para eles, algumas perguntas, algumas participações que tiveram. Claro que, pastor Elber, não vou citar os nomes, né? Peço que eu só vou citar o que foi comentado, e aí a pessoa que está aí conosco vai poder ouvir e falar, olha, fui eu que mandei essa pergunta, fui eu que mandei essa colaboração aí para a Rede 316. E desde já, um abração a cada um de vocês. Muito bem. Na semana passada, gente, nós tivemos aqui uma reprise. O doutor Egnaldo não pôde estar com a gente, estava numa outra missão aí, e tivemos uma reprise. Só que em cima dessa reprise, tem algumas pessoas que normalmente, às vezes, se ligam na rádio depois que começou, aí ela às vezes não sabia que era uma reprise, né? Mas aí começou, perdão, a chegar muitas perguntas. E aí a gente prometeu que estaríamos passando essas perguntas para o doutor Egnaldo e ele estaria respondendo no próximo programa, que é hoje, né? Então hoje nós estamos aqui ao vivo, agora sim, estamos no YouTube, mais uma vez lembrando a vocês, estamos no YouTube, então vem para cá para o YouTube, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom? Então já estamos aqui ao vivaço, o nosso chat já está aqui também à disposição, você pode mandar aí o teu alô, teu bom dia, teu recado, se der tempo a gente vai ler o recado de todo mundo, né? Pergunta se você tiver sobre o tema de hoje, que é depressão. Fé e tratamento caminham juntos? Então, se tiver perguntinhas também para hoje, você pode mandar aqui no chat, você que está no YouTube, e você que está na rádio, você pode mandar lá através do nosso WhatsApp, 11 9 30 03 03 16. Agora, se tiver alguma pergunta, né, que você não gostaria de ser identificado e tal, uma pergunta que você possa se sentir constrangido, então você vai mandar para a gente lá no nosso WhatsApp, que é o 11 9 30 03 03 16. As perguntas que chegarem por lá, eu não estarei identificando o autor da pergunta, ok? Então, doutor Egnaldo, vamos lá? Vamos responder essas perguntinhas da semana passada? Vamos sim, eu vou colocar aos nossos colaboradores, vou usar a palavra ouvinte, vou identificar ouvinte 1, ouvinte 2, ok, pastor Elber? Ok, então perfeito. assim, o nosso ouvinte 1 disse o seguinte, tenho depressão há 20 anos, não me entrego, saio, faço exercícios, tomo medicação, mesmo assim não tenho melhorado. De um ano para cá, estou com um zumbido terrível, não sei se é emocional. E aí, a primeira questão que a gente vê assim, olha, que bom que você tem procurado não se isolar, não se fechar em si mesmo, né? Aí a pergunta é, já passou por psicoterapia? Se não, quem sabe agregar o acompanhamento psiquiátrico a um acompanhamento psicoterápico, né? E quanto ao zumbido, é bom procurar ali um tratamento, buscar um otorrino, né, para poder observar se esse zumbido, porque ele pergunta, será que é de fundo emocional? Não, então esse zumbido, às vezes também a gente precisa passar por um acompanhamento, várias questões, eu também tenho um pouco de zumbido no ouvido, então eu sei que eu trabalhei num período, em muito barulho, quando eu trabalhava em indústria, e isso prejudicou um pouco, então dá uma olhadinha aí, e obrigado pela sua colaboração. O ouvinte 2 diz assim, pastor, não seria bom trazer um dia assuntos sobre vitaminas que nos faltam e geram depressão, que geralmente nos postos de saúde não pedem para fazer? Exame principalmente para as mulheres, né? E aí nós teve um dia do programa que até falamos sobre isso. É importante porque quando a pessoa chega no setting terapêutico, a gente pede também para que, se ela não fez, porque geralmente quando chega no set terapêutico já fez uma bateria de exames, já procurou, né, um tratamento, e no final o médico falou, você não tem nada, procura aí um psiquiatra, procura um psicólogo, e ele vai falar. Mas se não fez, faz o seguinte, né, procure
fazer os exames, sim. Esses assuntos, olha, são muito relevantes, essa participação é muito boa, importante, tá? E o que podemos pontuar é que não é a causa principal, né? A falta de algumas substâncias, ela não é a causa principal, mas são fatores que podem contribuir para um quadro depressivo, sim, né? E aí, de forma bem geral, nós vamos observar que, assim, deficiências hormonais, muitas vezes pode agravar um quadro de depressão, por exemplo, pessoas que precisam passar por um tratamento de tireoide, né? O hipotireoidismo, né? É a produção insuficiente de hormônios pela tireoide. Então, frequentemente vai sendo associado a sintomas semelhantes a de depressão por causa da fadiga, do desânimo, né? Algumas coisas assim, falta de energia, aquela lentidão, a pessoa começa a ficar, né, sentindo ali. Então, é bom investigar, né? E aí a gente vê várias questões, ó, testosterona também traz os níveis baixos, pode também trazer a fadiga, né? A gente vai observando, o homem precisa também estar atento em relação a isso aí, a irritabilidade, né? Aí, no caso da mulher, os estrogênios, a progesterona também. Então, o humor começa, aquela oscilação de humor, e a pessoa começa a ficar angustiada, né? Então, tem algumas coisas assim, né, que vão sendo trabalhadas. Então, as deficiências de vitamina D, quando você vai ao psiquiatra, por exemplo, igual você vai num CAPS, ele vai falar, e eu lembro de eu acompanhando alguém, e ele falou justamente isso, olha, a falta do sol, né, a vitamina D, que é a vitamina do sol, né, ela pode também afetar muito bem isso daí, por causa da produção da serotonina, né, aí vão né, a presença do sol é bom para poder sempre fala para as crianças, né, mas nós que vamos chegando a certa idade, não podemos tomar aquele sol que vai te prejudicar a pele, mas aquele horário em que você vai ter, senão vai ser a reposição de vitamina D, né? Vitaminas do complexo B. Então, o nosso ouvinte que fez essa pergunta, realmente é muito importante. Não significa que seja o principal, mas que afeta sim. Então, é bom estar acompanhando, ver como é que estão os seus exames, porque muitas vezes a falta de um nutriente, de uma substância, vai causar o cansaço, a fadiga, a mente, por exemplo, fica parece que a pessoa fala, minha mente parece que está meia oca, né, não consegue falar, mas justamente a necessidade de algumas substâncias, alguns nutrientes, algumas vitaminas no organismo, ok? Ao nosso participante, o 23, né, diz assim, eu coloquei o seguinte, este ouvinte compartilhou sua vivência com um filho de 14 anos que tem TDAH e, se eu não me engano, TEA, né, que ela colocou TI, né, e como tem buscado compreender o transtorno, ajudar o filho. Em seu relato, declara que tem conquistado bons resultados. Meus parabéns, é isso aí. Procurar entender, compreender e entrar no mundo dele, poder ajudar, isso é importante, né? Aí vem a pergunta, né? Ou a demanda dela, que ela faz o seguinte, né? Em relação à sensação de pavor e à crise de ansiedade por estar no mesmo ambiente que tal pessoa está, mesmo já fazendo terapia. Ela faz terapia, mas às vezes está num local em que a presença de uma outra pessoa causa um pavor, né? E aí eu venho algumas perguntas para você. Primeiro, a sua terapia, ela iniciou para ajudar seu filho ou por causa dessa situação que tem passado em relação a esse pavor, essa questão, por você? Porque às vezes nós entramos em terapia para poder nos encaminhar para ajudar ao outro, né? Se você já conversou também, se você entrou por causa dessa situação, você já conversou com o seu terapeuta ou a sua terapeuta sobre essas emoções que te afetam? Se não, seria bom. Se sim, né, você consegue nomear o que nessa pessoa te afeta dessa forma, te trazendo pânico. E muitas vezes na terapia onde a gente vai conversar sobre isso, né, vai falar sobre o que eu observo que vai me atingindo, que vai me afetando. Então eu preciso estar atento para poder buscar uma forma criativa para ter uma reação em relação a essa outra pessoa e o meu local ali, porque a pessoa falou, não, mas eu continuo participando dos cultos, eu continuo indo, mas imagine, eu fiquei pensando aqui, né, e a gente vai trabalhando, porque uma coisa é o que nós imaginamos, e a outra coisa quando estamos com a pessoa e conversamos, né, e o setting terapêutico
é justamente isso. Eu uso a palavra fantasia, a gente fica fantasiando aquela questão de como a pessoa está sofrendo, em sofrimento por estar diante daquela outra pessoa que está te afetando. Então, como que você pode lidar? Então, é bom conversar isso em terapia, bom trabalhar, porque o seu terapeuta ou a sua terapeuta, né, psicoterapeuta, vai te ajudar a se observar e observar o ambiente, como você pode fazer ali, né? E, se é possível, permanecer e continuar firme ali, ok? Já o 24, né, diz assim, tivemos a participação de uma ouvinte do Passo de Minas, essa ela citou, falou o nome dela, né, mas eu não vou citar o nome, só disse que a pessoa é de Passo de Minas, que faz tratamento psiquiátrico devido à síndrome do pânico e quadro depressivo, né, e há menos tempo, ela citou o tempo que ela vem fazendo do psiquiátrico, e há menos tempo ela vem fazendo a psicoterapia, tem conseguido identificar os gatilhos e o que os trazem, podendo usar da melhor forma para sair de tais situações, sem ser desagradável aos outros, né? E também sem sentir culpa. E aí eu digo para você, ó, parabéns, o caminho é esse, né? É trabalhar. Então, parabéns, continue firme, né? E realmente no seu quadro, como você disse, ainda existem preconceitos, sim. Não é com qualquer pessoa que a gente vai falar da vida da gente, né? Então, tem coisas que às vezes a gente vai no setting terapêutico, às vezes até mesmo da família é difícil, não, então, e o que a gente precisa é ser ouvido sem julgamento e poder trabalhar essas questões, as questões que vão nos afetando a cada tempo, tá bom? Parabéns, continue firme assim, continue trabalhando, olhando para si e crescendo a cada dia mais. O 25 diz assim, né, e eu quero agradecer porque ela relatou, esse ouvinte relatou a sua experiência de 13 anos com depressão e o medo de ir ao psiquiatra. Temos ainda isso, pastor El, pessoas que já têm medo de ir ao psiquiatra, porque assim, quando eu vou ao psiquiatra, vou ter que tomar medicamento, né? E aí eu vou ficar dependente do medicamento. Algumas pessoas, e há pessoas que acabam acontecendo. Foi justamente o que aconteceu com esse ouvinte, que entrou no descontrole de medicações, né? E a medicação que deveria tomar por 30 dias, ela tomou, né? Essa pessoa tomou em 5 dias, uma semana acabou ali, né? Menos de uma semana acabou a medicação, quase levando essa pessoa a uma overdose de medicação, a uma perda da própria vida, né? Então, é importante que, quando você percebe que você não tem controle, uma tendência é ou a pessoa não quer tomar a medicação, ou ela entra numa crise tão grande, ou naquele momento que ela precisa de alguém estar ali presente e ajudar na medicação, né? Por isso que quando a pessoa ela é internada numa clínica, ela tem ali o técnico, o enfermeiro, né? O técnico de enfermagem já está tudo prescrito direitinho, de hora em hora, para que não haja nenhuma interação medicamentosa, para que não haja nenhum problema. Então, é importante que, se você não dá conta, chame alguém, né? Como aconteceu, porque a irmã dessa pessoa, né? Ela tomou uma atitude muito importante. O que ela fez? Ela passou a controlar os horários de medicamento. E a pessoa ficou, até relatou, eu fiquei com raiva, porque ela não me dava medicação na hora que eu queria. Muitas vezes é isso. E a gente encontra a pessoa, bom, às vezes acontece, a pessoa, estou com dor de dente, tomou uma medicação, ela tem um prazo para ela estar fazendo efeito. E a pessoa fica tão angustiada que quer tomar mais não vai adiantar. Muito pelo contrário, vai causar um dano ao invés de melhorar. Então, a sua irmã foi uma pessoa importante como rede de apoio e cuidado na sua vida. Parabéns para a sua irmã, né, que demonstrou amor, paciência, cuidado, e essa pessoa falou justamente isso, agora eu estou livre, graças a Deus. Conseguiu sair da depressão, né, está curada, está ali cuidando, e a gente vai sempre fazendo a manutenção. Isso é muito importante para a nossa história. Então, pode acontecer, você tem que olhar para você, não, pode acontecer sim, eu preciso tomar cuidado, ou eu tenho medo ou eu quero tomar muito, e a pessoa às vezes quando entra num surto, ela quer sair daquela angústia, daquilo que está vivenciando, aí toma tudo quanto é medicamento, e aí isso é perigoso. Outros tentam tirar a própria vida tomando a medicação, por isso que é importante estar conversando sobre isso, estar trabalhando isso, vivenciando, e alguém ajudando, acompanhando ali. E depois você vai chegar dentro da normalidade, porque você vai conseguir pensar, trabalhar tudo isso aí. Ok, pastor Elber?
Essas foram as participações que eu tenho anotado aqui, né? E muito obrigado por cada um que tem participado, e eu espero que você esteja presente aí, tenha ouvido falar, olha, esse assunto aqui fui eu que mandei, né? E ele atendeu, tá aqui, resposta dada para vocês aqui. Um forte abraço. Muito bom. São 10 horas e 19 minutinhos em Brasília, 10 e 19 na nossa capital. É o nosso No Divã da Rede, que já está rolando por aqui. O doutor Aguinaldo respondendo aí algumas perguntinhas, né, que chegaram na semana passada para a gente. Mas, então, a partir de agora, a gente entra no nosso assunto de hoje, né? Depressão, fé e tratamento caminham juntos. Esse é o assunto de hoje, né? Então, eu estou vendo aqui que tem alguns comentários chegando, né? Aqui tanto no chat quanto também no nosso WhatsApp. Já tem, inclusive, autores de perguntas que estão aqui agradecendo as respostas, viu, doutor Aguinaldo? Aqui no nosso WhatsApp também. Bom, eu que agradeço, pastor Elber. Um abraço a todos eles. Amém. Doutor Aguinaldo, eu quero, para a gente meio que introduzir aí ao assunto, apesar de a gente saber que a depressão é uma palavra hoje tão comum, né? Vamos dizer assim. As pessoas, inclusive, até... como é que eu posso dizer? Não sei se eu vou ser pejorativo demais, mas as pessoas até banalizam a depressão, né? É como se tudo fosse depressão. Então eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade, né? Porque tem gente, inclusive, que não sabe de fato, né, o que é ao pé da letra a depressão. Então, como eu tenho certeza que tem gente que tem dúvidas a respeito disso também, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que é realmente a depressão. É uma doença física? É uma doença emocional? É uma doença espiritual? Já que, né, a gente vai estar falando aqui que fé e tratamento, é uma pergunta, né? Fé e tratamento dá para caminhar juntos na depressão? Pastor Elber, é muito bom a gente estar pensando sobre isso, porque como o próprio pastor está dizendo, muitas vezes a pessoa ela não entende a questão da tristeza que surge, né? E ela pode ser associada, como foi feita uma pergunta, um pedido, né, para falar sobre medicamentos, sobre vitaminas, às vezes aquela angústia, aquela desistência da vida. O que é a depressão? A depressão, ela é um momento em que você não está tendo um ajuste criativo da sua história, como que você está vivenciando, e ali entra aquela angústia, aquela desistência da vida, aquela vontade de ir embora, aquela vontade de sair correndo e não parar, e às vezes a pessoa vem associado com aquela pessoa que tem uma questão de uma baixa autoestima. Então a depressão, ela é uma doença emocional, sim, né? Psíquica, ela afeta a nossa mente, o nosso corpo, porque ela vai demonstrar ali no organismo. Então a pessoa está ali, ela não tem vontade, aquela pessoa que num dia ela não está com vontade de levantar porque está cansada, é uma coisa. A outra coisa é aquela pessoa que entra numa depressão profunda, que ela não tem vontade nem de escovar os dentes, nem de levantar, ela se fecha o quarto todinho, para ficar só naquele ambiente escuro, ela não quer ouvir nada, não quer, e você tenta ajudar essa pessoa, e a pessoa se nega, porque ela começa a bloquear os contatos. Então, é importante que a gente esteja observando sobre isso, e cada pessoa ela pode se manifestar de uma forma. Por que a gente fala que é uma doença? Porque já foi, e se você procurar o DSM-5, por exemplo, que é o nosso manual lá de psiquiatria, ela vai mostrar alguns sintomas, né? Algumas situações que a pessoa está vivenciando, passou de 3 daquilo que ela está vivenciando, e ele falou, olha, você está num quadro depressivo. E nesse quadro depressivo, você, muitas vezes, no primeiro momento, precisa, e dependendo da circunstância, da situação em que a pessoa está, ela precisa de um medicamento, sim, para ela sair daquele quadro. Mas também precisa de psicoterapia. Ela precisa falar sobre isso. Ela precisa voltar aos contatos, né? Então, é importante a gente lidar com isso. E pode acontecer da pessoa estar entrando num quadro depressivo por falta de algumas substâncias, ela só não percebeu, ela está começando a ficar num momento angustiado e ela não busca ajuda, não buscou fazer o exame. Por isso, quando a pessoa chega no setting terapêutico, a gente pergunta, como é que estão os seus exames? Como é que estão? Porque tem pessoas que ela
tomando a medicação e tudo, ela vai voltar o ânimo, vai voltar a trabalhar, vai estar tranquila. Então, ela não entrou num quadro depressivo, ela entrou num quadro de tristeza, de cansaço, de fadiga. Mas esse quadro se torna repetitivo e ela começa a... E aí teríamos que olhar lá no DSM-5, né, algumas situações que vai acontecendo com a pessoa e ela não consegue se ajustar criativamente, então ela está vivenciando um quadro depressivo que precisa de ajuda. Muitas vezes ela pode estar começando, às vezes, nessa ida ao psicólogo, nessa ida ao terapeuta, psicoterapeuta, e aí ouvindo, não, vai fazer os seus exames, e ela começa a se movimentar, ela sai rapidamente desse quadro. Mas pode acontecer dela não querer ir e o quadro vai se agravando. Então precisa estar atento ou atenta em relação a qual momento que está vivenciando, né? Então, assim, a gente fala na minha abordagem que é um ajuste criativo disfuncional, né? E o que é um ajuste disfuncional? O ajuste tem um ajuste funcional quando a pessoa consegue ter uma vida equilibrada, maneira equilibrada, saudável, ela consegue aproveitar o seu desenvolvimento, buscar o seu bem-estar. O disfuncional acontece quando a pessoa ela não consegue se adaptar adequadamente. Então, começa a levar a prejuízos, né? Aquela rigidez, ela vai entrar em sofrimento. É interessante que, trazendo aqui sobre isso, né? No meu caso, a gente vai falar assim, é um mecanismo de defesa, mas que deu um problema, né, que não foi tão bem, né? Então, ela acabou entrando em sofrimento. Né? Eu coloquei ali no grupo, a gente está ali no nosso tema, usando, por exemplo, aqui, aquela questão de Elias. Lembra lá dele, lá na caverna, né? Quando, logo depois que ele tem aquele momento com Jezabel, com os profetas, né? Os 450 profetas, a gente vê ali um homem de Deus, e aí a gente ouve que, assim, ele recebe um recado, né, lá de Jezabel, e fala que ela vai matar ele até aquele dia, ela ia em encalço dele e ia matar ele, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que ele faz, vai embora para o deserto, né? Ele chega num lugar e ele deixa ali o servo dele, né? Ele caminha, aí vai, deixa o servo dele, né, em Berseba, e depois ele caminha para o deserto. Primeira coisa que nós vimos aí no detalhe, olhando, né, que a gente pode olhar romanticamente, a gente pode olhar na vida cristã, né, o pessoal já ouviu muita mensagem de Elias, né, mas a primeira coisa que ele faz ali, olha só, ele procura, mesmo justificando que é salvar a sua vida, ele abandona aquele que poderia estar junto com ele, que era o servo dele. Ele usa de forma criativa, ó, você fica aqui porque você tem que cuidar da sua vida, a culpa é minha, eu que vou correr. E aí ele parte para o deserto. Então, a primeira coisa que acontece quando a pessoa está num quadro depressivo é que ela busca a se isolar das pessoas. Então, esse isolamento, ele a pessoa acha que é uma forma criativa de se cuidar, mas muitas vezes vai ser prejudicial na vida dela, quase sempre, né? É uma fuga de si mesmo, começa a fugir dos outros. Então, repare bem, a pergunta sua é uma doença, né? Sim, é uma questão emocional, e às vezes você não consegue, por exemplo, acontece dentro da igreja, você está ali e de repente, cara, você não está aguentando. E você faz o quê? Se isola, não quer visita, não quer ninguém falando contigo, e a primeira questão começa a observar o que está acontecendo. A pessoa já está se isolando. Depois disso, nós vamos continuar falando sobre isso, né? Ele vai para num lugar, ele vai tenta descansar ali, né? E aí o que fala é que quando ele está ali deitado, o cansaço ali, né? Olha só, ele andou, caminhou, e de repente ele para ali e vai descansar, e aí, quando começa a se perguntar para ele, o anjo aparece, manda ele se alimentar. Olha o cuidado de Deus, mas um cuidado também físico. Olha só, a pessoa fala, meu filho, come alguma coisa. E a pessoa está lá, não quero não, estou sem fome. E aí ela começa, aí os nutrientes faltando aí, ó, ela não se alimenta, primeiro, se isola, perde o apetite, não quer se alimentar, começa a deixar de... E aí você vai definhando.
Olha as consequências físicas. Então, assim, está num quadro desse, o que está acontecendo, né? Então, para de alimentar, depois que ele come e bebe, né? Ele vai caminhar de novo e aí ele vai entrar na caverna, porque a ordem é você come, né? Levanta, você come, porque vai ter uma caminhada longa. Mas antes disso, ele vai falar, quando é perguntado para ele o que estava acontecendo, ele fala assim: ó, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Desejo de sumir, desejo de morrer. Olha como é que vai afetando, a mente vai trabalhando isso aí. E Elias está ali. Né? Estamos pensando aqui psicologicamente na vida de Elias, como é que ele estava fazendo. E aí ele come, ele bebe, ele vai caminhar, a viagem é longa e ele anda o quê? Olha, a caminhada dele, ele anda dia e noite sem parar. Pastor Elber, você já encontrou, né, alguém que fala assim, a pessoa fala: rapaz, a vontade é de eu sair, a vontade que eu tenho de sumir, pegar a estrada assim, não olhar para trás, não parar em momento nenhum. Né? Forrest Gump. Isso aí, Forrest Gump, né? E ele correndo e vai ali, e ele não quer olhar, não quer contato, não quero contato, não quero me alimentar, não quero ficar aqui à vontade, que dá aquele negócio, dá vontade de ir embora, sair correndo pelo mundo afora e não parar. Tanto é que ele, 40 dias, 40 noites, ele vai embora, ele, né? Caminha ali. Mas o anjo falou que a caminhada seria longa. Sim, a caminhada é longa, mas ele não poderia parar para descansar. Olha, agora chegou a hora de eu descansar. Vou cuidar da saúde. Não. Caminhou até, ficou com aquele alimento só que ele teve e foi caminhar. E olha o alimento que ele teve, ele foi um alimento físico. Água, um pão assado, ele foi um alimento físico. Depois ele não se alimentou. Diz só que ele caminhou. O que ele queria da vida dele? Qual era o momento que ele estava vivenciando? Então, pastor Elber, é isso aí. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre Elias, né? Continua que a gente vai observar, porque olha só, ele só deu ouvido para o anjo e depois ele vai ouvir ali como que Deus o resgata. Mas às vezes nós não queremos ouvir ninguém, porque a nossa mente fica focada no nosso problema. E o problema é tão grande que eu não consigo dar conta. Eu só quero desistir. Olha o momento depressivo aí. Muito bem. Agora são 10 horas e 32 minutos em Brasília, 10h32. Doutor Aguinaldo, eu tenho uma outra pergunta aqui para o senhor. Essa pergunta eu lembro que eu já fiz outrora aí para o senhor, né, e tal, a gente tocando sobre o assunto de depressão, mas eu acho que tem a ver, eu vou fazer porque tem a ver, né? E a pergunta é o seguinte: há diferença entre tristeza passageira e depressão clínica? E como que a gente consegue identificar isso, né? A gente consegue desmembrar isso, vamos dizer assim, né? E quando que é a hora de buscar ajuda profissional? Pastor Elber, tem diferença, e muita diferença, sim, tá? Porque você, naquele momento que você está na tristeza, né? E que você vai vivenciar e você consegue trabalhar a sua forma, a sua vida, o seu bem-estar de forma criativa, é uma tristeza que você passou por uma situação, uma perda de emprego, um luto, né? E aquilo ali mexeu com você, ou até mesmo que você parou ali para pensar e falou: poxa, eu poderia ter conquistado mais e não conquistei, mas o que eu vou fazer a partir daí? E aí ela vai ter um tempo curto, né? Quando esse tempo se prolonga, e aí a gente vai justamente ali, igual eu vou falar sempre, a gente segue um manual que fala: olha, ele já está passando do tempo, né, de sair daquela depressão, de sair daquela tristeza. Né? Por exemplo, no luto, numa perda, a gente vai trabalhar isso, porque tem pessoas que entram na depressão, tem a pessoa que, a mulher tem a criança, e ela entra na depressão pós-parto. E aí ela precisa ser cuidada. A pessoa se sente muitas vezes incapaz, não tem condição, não consegue olhar um escape, uma saída. Então, conseguir ver. A primeira coisa que se pergunta é: quanto tempo você tem que você está vivenciando isso? Às vezes a pessoa já passou de meses, já 3 meses, já está ali daquele jeito ali, né? Agora, claro, você não vai esperar 3 meses se a pessoa se enfia dentro do quarto e não quer comer, né? Você vai: opa, o que está acontecendo aí? E aí a gente começa a trabalhar, porque da onde vem?
porque a gente fala, se a depressão aconteceu de uma hora para outra, não. É uma série de fatores que vão dando sinais e a gente precisa estar atento e trabalhar isso dali. Então, tem diferença e o momento se a pessoa começou a interromper o ciclo do contato dela, né? A gente vê ali, porque a depressão, a primeira coisa, ela interrompe o contato dela, o ciclo de contato, né? Então, ela começa a usar isso como um mecanismo de defesa, mas que a energia dela está voltada só para ela mesma, né? Então, ela, enquanto deve ser direcionada para o mundo lá fora, ela retroreflete, né? Uma retroflexão sobre si mesmo, ela se fecha no seu ambiente, ela não quer mais nada, né? E aí, o que acontece ali? Ela precisa voltar. O que está acontecendo à sua volta? O que você está fazendo aqui nesse momento, né? E aí, observar ali porque que muitas vezes é a ansiedade lá que vai acontecer, às vezes é o medo do que vai acontecer ali, ou então são pensamentos que estão presos lá no passado, né? E ela deixa de viver o presente. Então, ela precisa começar a observar o que está acontecendo agora. Olha só, como é boa essa sua pergunta. Qual foi a pergunta do anjo para Elias? O que tu está fazendo aqui? Ele fala, olha, eu sou o único que guardei tudo ali, protegi o povo de Deus, eu mantive fiel, sobrei sozinho, ninguém mais tem, então eu posso morrer, não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha o que Elias está vivenciando ali. Ele não está conseguindo olhar o momento, mas a pergunta é, o que você está fazendo agora? E a pergunta é, o que está acontecendo com você agora? O que você tem à sua volta? Quem é que está olhando? Às vezes a pessoa está sendo o pai, a mãe ou o amigo, está falando, fulano, estou aqui. Ele está falando, se alimenta. Ele está falando, olha, eu estou aqui, preparei para você. O que você quer de diferente? Né? Mas ele falou, não quero nada. Não quero nada. Eu não mereço. Né? Ou então, assim, não quero sair porque eu vou sair. E aí, às vezes, a ansiedade vem também justamente no comentário da pessoa que fez semana passada. Gente, só no eu ir naquele ambiente, encontrar fulano, eu sei que eu vou encontrar, dá aquela angústia, eu não tenho vontade de ir, não quero ir. Eu vou tentar todas as formas. Eu gosto de falar com algumas pessoas que começam a fazer um acompanhamento psicoterápico, e é muito interessante, pastor Helber, porque muitas vezes a pessoa sai dali, tem vezes que ela sai bem, tem vezes que ela sai muito aborrecida, que ela, por que eu fui ouvir o que eu estou fazendo aqui? E a psicoterapia, ela é tão fantástica que ela faz o seguinte, não é só aqueles 45 a 50 minutos que você vai estar ali conversando, não. Ela vai te acompanhar a semana toda, porque vai ficar reverberando na sua mente. Olha Elias ali. E aí, quando está chegando o próximo encontro, a pessoa ela vai tentar, e muitas vezes ela tenta de todas as formas de não ir, porque ela sabe se eu vou ter que ir, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. E aí ela chega às vezes, muitas vezes, e a pessoa chega, tem 50 minutos, ela chega lá faltando 15 minutos para acabar. Né? Talvez alguns dos ouvintes aí, dos participantes, deve ter passado, se for, você coloca, eu passei por isso, né? Eu fiz isso também. Né? E aí a pessoa chega faltando 15 minutos para acabar, e ela vai, né? Como é que você está? Como é que foi a semana? A gente vai passando aquele momento e ela não fala o que está acontecendo. E aí, quando ela vai falar que chegou na hora, fechou o tempo. Acabou, né? Não tem, o tempo terminou, e aí você vai falar para ela, seu tempo está terminando aqui agora, tal. E aí ela agora está naquela angústia que ela quer falar e não pode falar. Só que tem um detalhe, se perguntar para ela, ela vai chegar com toda a justificativa que o ônibus atrasou, não teve tempo, aconteceu alguma coisa, o pneu do carro furou. Todas essas justificativas estão corretas, não vou dizer que não, mas é a justificativa dela. Ela poderia ter saído antes, saído mais cedo, ela sabe como é que é o trânsito, se ela for pegar o coletivo, ela sabe o horário, ela tem se ela está com carro ou não está com carro, ou seja, se ela quiser chegar no horário, ela vai chegar. Só que ela fez todo um caminho, né, que ela precisa dar conta, e depois chegar assim, olha, eu cheguei atrasado porque eu fiz, né, não houve nenhum imprevisto, eu fiz isso, né? Ah, mas aconteceu imprevisto, ok, que pode acontecer? Pode acontecer, e a gente entende, mas é ela, é a pessoa. Então eu preciso dar conta do que eu estou fazendo ali com aquilo que eu tenho. Então, assim, olhando para Elias tinha passado por uma vitória muito grande,
E agora a única coisa que ele tem é uma ameaça, que era verdadeira, era real, mas que o colocou em medo. Ele ficou apavorado. A ansiedade foi tão grande. Ó, amanhã, nesse mesmo horário, né, você vai estar morto. E aí a pessoa ameaçou ele ficou naquela angústia tão grande. Falou, olha só o que aconteceu, a ansiedade do que viria a acontecer. Mas ele olha para trás e fala, olha, não mereço, né? Já ganhei muito, já está bom, não preciso, pode acabar minha vida agora. Se queria acabar a vida, era só permanecer ali, né? Mas ele foi embora. E aí o que acontece nisso tudo ali, né? Ele precisa se dar conta do que ele está vivenciando. Será que o que você está vivenciando é o real? Tem a justificativa? Pode ser, mas o que você vai fazer agora com o que você tem? Então, é isso aí que a gente traz a pessoa que está e vai avaliar se ela está numa tristeza, que vai durar alguns dias e vai passar, ou se ela entrou num quadro depressivo, e aí ela precisa, e nesse quadro depressivo, ela não quer, ela realmente cortou todos os contatos, ela não quer, a pessoa às vezes ela sai, ela diz, hoje o contato maior que a gente tem é na rede social, correto? Aí eu pego, desligo o meu celular, não quero contato com ninguém. Mas eu não deixei um recado, não avisei nem nada, só não quero contato com ninguém. O que está acontecendo com você? Né? Talvez se for só a tristeza, né? Ou se for só um projeto que você tem, não, eu estou muito na rede social, eu preciso me desligar um pouco, legal, mas você vai voltar criativamente e vai trabalhar, ok? Mas se eu não estou suportando, alguma coisa está acontecendo. Então eu preciso trabalhar isso também, que eu preciso talvez criar, e aí no set terapêutico a gente vai trabalhar, criar regras, tempo de uso, né? Qual é a forma criativa? Ó, agora eu vou tirar um tempo para jogar um dominó, um ludo, um jogo de tabuleiro, um xadrez, né? Com o meu amigo, vou bater um papo, vou conversar. Talvez eu precise fazer isso. Então, são os cuidados que a gente precisa ter, pastor Helder. Muito bem, 19 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Lembrando você que está aqui no nosso canal de TV no YouTube, por gentileza, deixe o seu like, não esqueça disso, isso é muito importante. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Você que está ouvindo a gente na rádio, puder vir para o nosso canal de TV também no YouTube, faça isso, deixe o seu like, se inscreva lá no canal, clica no sininho para você estar recebendo aí as novidades e compartilha o link também do nosso canal com mais pessoas. Aliás, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir esse bate-papo aqui, né? Ainda que essa pessoa não possa ouvir agora, mas depois você copia esse link, né, que vai ficar gravado no YouTube e manda para ela. Eu tenho certeza que vai ser abençoador aí para muita gente, tá bom? Lembrando mais uma vez que você pode enviar aí os teus comentários. Estou vendo aqui, eu estava acompanhando aqui alguns comentários e já tem perguntas, inclusive, lá no nosso chat. Tem perguntas também lá no nosso WhatsApp. Então, se você quer mandar a tua, se for, como eu falei ainda há pouco, né? Talvez você não estava aqui. Se você tem uma pergunta que, de repente, você pode se sentir constrangido e tal, fique tranquilo, é só você mandar lá no nosso WhatsApp, que lá a gente não vai identificar as perguntas, ok? Aqui, as pessoas que fizeram as perguntas lá não serão identificadas. Aqui no chat não tem jeito, porque aqui o chat é público mesmo, então tá todo mundo acessando, tá bom? Mas, doutor Ignaldo, agora 17 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Nós já tivemos no passado, eu lembro disso, uma experiência aqui, que nós estávamos falando, né, sobre aí alguns transtornos e tal, e falando sobre depressão. E eu lembro que um querido, na época, comentou assim, eu acho que depressão é falta... Em resumo, não foi essas palavras que ele usou, mas ele, né, pra gente lembrar aqui, porque eu não vou lembrar quais palavras que ele usou, mas, enfim, ele falou que depressão era falta de comunhão com Deus, era falta de estar em comunhão, no contexto geral, né, que quem tem comunhão com Deus não entra em depressão. E a pergunta é exatamente essa. Quem tem fé não fica deprimido? Como que o senhor enxerga essa frase, doutor Ignaldo? Pastor Elber, aí eu vou trazer o que a nossa ouvinte da semana passada colocou sobre ainda há muito preconceito, né? Acontece, sim, não vou negar. Mas repare bem, é porque a depressão, ou então a doença mental, ela é difícil de ser identificada. E aí as pessoas acham que, porque você quebrou um dedo, você está sentindo dor ali, ele é real, e está acontecendo, você vai ao hospital, você vai colocar, vai tirar a chapa, aí parece da radiografia, dedo quebrado,
né? Fratura exposta, se não é fratura exposta, né? Ou uma fratura, né, que você vai colocar uma medicação, você vai tomar a medicação para parar a dor e vai imobilizar, ok? Então é justificável. Você vai fazer um exame e aparece no exame clínico, tá ali. Agora você vai, por exemplo, você está com um quadro depressivo, você fala da sua dor, você fala da sua angústia e o outro ele não vê. Ele vê você com o semblante caído, ele vê alguma coisa acontecendo. Isso aí é falta de fé, algum pecado, né? Só que Ou sendo mais, desculpa, doutor Aguinaldo, só um parêntese, né? Como a gente já ouviu também de algumas pessoas, sendo mais radicais, né? Elas dizem até assim, que depressão, isso é demônio. Então, a pessoa está endemoniada. Sim, sim, aí você vai encontrar. Então, a gente precisa estar atento que nós somos seres humanos, né? E aí eu vou te citar algo aqui, que, por exemplo, no tempo passado, se você falasse o seguinte, e nós aprendemos, isso o pastor sabe muito bem, né? Quando a pessoa tem um pensamento de autodestrutivo, né? De tirar a própria vida, ou chega a acontecer, se falava o seguinte, não, ele foi para o inferno porque ele tirou a própria vida, porque só quem dá a vida é Deus. Agora a questão toda né? Claro que aqui não está ninguém incentivando ninguém, não. É só para parar para pensar. A primeira coisa que a gente conversa quando a pessoa está conversando, quando está indo num quadro de depressão, é se ela tem pensamento suicida. Se ela está pensando em tirar a própria vida, porque já é um quadro de psicose. É um quadro de que ela está entrando num surto. E às vezes a pessoa pode estar ouvindo vozes. Lembra que ouvir vozes, né, no nosso contexto religioso, né, em muitos contextos, é normal, porque ouvir a voz do Espírito Santo. Mas e a pessoa que ouve a voz para poder, que ela não tem que estar ali, que ela tem que tirar a própria vida? E se ela está nesse quadro, ela precisa imediatamente passar por um psiquiatra e precisa ser cuidada. E aí a gente chama a família e fala, olha, mas isso ela está ouvindo vozes porque é de demônio. Peraí, são vozes de comando, ela pode estar com um transtorno, um toque também, tá? Então, tem que ver isso aí, são questões mentais, são questões psicológicas. Ela pode estar se questionando o tempo todo por que ela é daquele jeito, que aquele jeito ela não precisa viver, porque está atrapalhando os outros. Ela está com, olha o pensamento que está ali. E ela vai precisar de medicação, sim, precisa de ir no psiquiatra, e é o que nós estamos falando, depressão, né? A fé pode andar e anda com o tratamento? Sim, né? Somos seres humanos, precisamos. Quantas pessoas nós já vimos ali, quando eu trago esse assunto, porque nós já temos relatos e as pessoas ficam abismadas, sem saber por que aquele líder religioso, que um homem de fé, que quantas maravilhas Deus fez através dele, e num certo momento ele tira a própria vida. Qual é o quadro que ele estava vivenciando? Era de demônio? Ou era um quadro de depressão, que ele estava se sentindo sozinho, que a forma criativa que ele tentou usar, foi justamente a que nós falamos um pouco acima, né? Que foi aquela forma que foi disfuncional, que ele precisava de ajuda, ele precisava observar isso, ele precisava de olhar no sua volta, ele não conseguiu. Elias estava vivendo essa forma disfuncional. A gente vê o milagre na Bíblia, a gente vê acontecendo, mas o que será que estava passando no coração dele naquele momento? O que estava passando na mente dele? Agora, olha que milagre, o cuidado de Deus para com ele. Foi lá e perguntou, o que tu está fazendo? E lá na caverna ele vai falar com ele mais uma vez, o que está fazendo? Repare que a resposta dele sempre é a mesma. Eu cuidei, só eu fiquei, né? Ele está ali, ó, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e eles estão querendo tirar a minha vida. Aí quando está lá na caverna, ele responde o quê? A mesma coisa. E qual foi a pergunta feita para ele? Elias, o que tu está fazendo aqui dentro? E aí é o momento de voltar ao ciclo do contato. Vamos lá para fora. Muitas vezes a pessoa está dentro da caverna dela, só está reverberando na sua mente a sua dor, e ela precisa observar, não é aquela história que muitos acabam falando, a gente olha assim e vê que tem gente que tem pior do que a gente. Não, não é isso não. A dor de cada um é sua. Você tem que se responsabilizar pela sua dor. Agora eu preciso olhar assim, o que está acontecendo à minha volta? Quantas pessoas estão buscando me ajudar?
que não é fácil. Às vezes você vai ter que forçar, pegar a pessoa e levar ela do psiquiatra mesmo, marcar um psiquiatra para ela, para eu vou contigo. Que negócio é esse? Então, só sabe, pastor Elber, quem está passando. E é uma das falas que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Fulano está com depressão. Ah, isso é falta de fé. Não. Chega perto e fala, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Talvez a primeira vez ele vai falar assim, cara, só ora por mim. Cara, eu estou orando por você, o que eu posso fazer mais? Você quer ir em tal lugar comigo? Vamos lá, se for o caso, leva ele, paga demonstra compaixão e graça, paga uma consulta psiquiatra e leva ele. Não, eu quero te levar num local aqui, vem cá comigo, vamos conversar aqui. E sai com ele, para ele poder sair da caverna. Então, essa história de que a fé não anda com o tratamento, então também não poderia andar com aquele que quebrou o braço. Não poderia andar com aquele que está com dor de barriga. Aquele que está com enxaqueca, né? Meu chefe hoje estava falando, estava com enxaqueca por aqui, eu estou só no estúdio ouvindo ele. E aí a gente vai observando ali, quem que pode, né, falar, a dor é sua, você está vivenciando a dor. E sabe o que dói mais, pastor Elber? É quando a pessoa fica sabendo, ou ela ouve que ali ela está sem fé. E é uma pessoa de fé. É uma pessoa que está investindo. Agora, tem as formas de lidar e de trabalhar, né? Se você olhar lá o texto, por exemplo, né, vou perguntar com o pastor, né, pergunta teológica. Jesus era 100% homem e 100% Deus, ou era só 100% Deus quando ele esteve aqui na Terra? Pastor Helder ficou agora. Muito bem. E aí? Jesus era 100% homem ou 100% Deus? Qual dos dois? Ou eram os dois? Os dois, né? Os dois. Ok, pastor, então vamos lá. 100% homem, chegando próximo dele ser crucificado pelos nossos pecados. Ele vai ao monte, ele leva os apóstolos dele, né? Principalmente Pedro está ali, os apóstolos estão junto com ele ali, alguns, né? Pedro, Tiago e João geralmente sempre estavam com ele, para fazer o quê? Orar. E quando ele está lá, a palavra é assim, eu estou triste, a Bíblia que diz, né? Numa tristeza mortal. E aí ele vai para orar, para falar com o Pai. Ok? E aí ele vai perguntar, porque ele sabia o propósito que ele estava ali. Mas ele foi sozinho orar nessa ocasião? Não, ele levou 3. Aí nós olhamos o texto, e o texto fala assim, não, ele levou os 3 para estar orando, para eles aprenderem, para eles vigiarem, né? Mas só que Jesus, 100% homem, estava sofrendo ali, porque ele sabia o que ele ia enfrentar, a ponto do seu suor virar grandes gotas de sangue. E quando ele volta, o que ele encontra? Os 3 dormindo. Aí ele fala para ele, rapaz, me ajuda aí, né? Vão acordar, vão orar comigo aí, vai orando que eu vou mais à frente ali orar de novo. Aí foi lá falar com o pai, volta de novo, eles estão dormindo. Na terceira, diz o texto, na terceira vez ele fala, não, vamos embora, porque aquele que me traz já está chegando ali. 100% homem, ele sabia, ele estava para aquele propósito, e ele nos ensinou uma coisa ali. Quero trazer o foco no nosso ensino aqui, nesse momento aqui. Olha que coisa interessante. Não fique sozinho. Chame alguém para estar com você. Mesmo que ele durma. Mesmo que deu aquela cochilada. Mas os 3 estavam ali. Ele subiu e chamou. Como homem, ele chamou 3 para vivenciar a experiência com ele, para poder levá-los que assim, tem recurso, vamos orar, a oração vai ajudar também, mas assim, caminhe junto. Caminhe junto. Então, no quadro depressivo, a gente se isola. E a forma de vivenciar o que é agora é caminhar junto. Jesus mostrou claramente que na angústia ali, ele não estava sozinho, porque o pai estava com ele, mas ele levou 3 para estar junto com ele ali também, orando. E vivenciar a experiência com ele, no aqui e agora. Então, assim, muitas vezes, no aqui e agora, nós deixamos, nós abrimos mão, nós nos desligamos. Então, para eu dar mais uma pausa aqui, para vir, para a gente ver lá o chat lá, né? Uma das coisas que a gente precisa estar atento, pastor Elber, é justamente isso daí. A terapia ela vai nos ajudar a restaurar a capacidade de conectarmos com as nossas necessidades, mas também com o mundo exterior,
é importante, né? E aí isso alivia os sintomas depressivos, nos ajuda a superar, né? E o momento ali é o momento de você poder falar dessa tristeza, poder falar desse vazio, poder nomear em relação a isso, né? A terapia, a psicoterapia é para poder te ajudar nesse processo, nesse momento de emoção, onde você está num ambiente que você não tem alguém te julgando, muito pelo contrário, está ali para estar junto com você, caminhando, né? E nessa relação vai validando a experiência, né? Que vai trazendo as emoções, você não vai estar... porque quando você fala que a depressão é falta de fé, você está invalidando aquilo que o outro está sentindo. Não é você, é o outro. O outro pode ser uma pessoa de fé, uma pessoa que está feliz, que esteve feliz, que fez maravilhas, vivenciou maravilhas na presença de Deus, mas ele está num momento agora de desgaste. Um momento em que ele entrou em depressão, um momento que ele está vivendo angústia. O que ele precisa é de que alguém esteja orando por ele, mas esteja ajudando, conversando com ele. Conversando com um seminarista, uma pessoa trabalhando, ele falou no período que ele estava, e ele estava feliz porque ele ouviu isso, né? E eu falei, é bem isso aí mesmo. Quando a pessoa virou e falou para ele o seguinte, olha, se você tem um problema e você nomeia ele, ele tem solução. Só não tem solução aquilo que você não consegue nomear, aquilo que não tem nome. Então você fala, cara, eu estou com a tristeza. Fala para mim sobre essa tristeza. E aí ele vai falar sobre aquela tristeza, vai tentar, às vezes não vai conseguir, mas vamos olhar à volta o que causou e como que você pode lidar da melhor forma, de uma forma mais criativa, sem você... ser uma forma criativa funcional, algo bom, algo que você consiga olhar e ter crescimento e mudar a sua história. É isso que nós precisamos. E aí, se você está dentro de um contexto religioso, e aí nós vamos entrar agora na questão da fé. Se você está dentro de um contexto religioso e a pessoa fala que é falta de fé, o que tu está fazendo ali? Então, no setting terapêutico, a questão nossa da abordagem, da psicologia, a gente valida, e é importante, a questão religiosa, a questão da fé da pessoa, né? Porque aonde a pessoa tem o maior ciclo de contato? Se a pessoa é uma pessoa cristã, no seu meio religioso, ele está ali, aonde ele tem um contato? Com aquelas pessoas que corroboram com ele, que coabitam com ele, que vivem a sua questão de fé. Ele está ali. A igreja é um local em que as pessoas, e o contexto religioso da pessoa, ele vai encontrar com pessoas que comungam da mesma fé, do mesmo cuidado, né? E vão trabalhar. Agora, uma pessoa lá de dentro falar que é falta de fé, o que eu estou fazendo ali? Percebe o cuidado que eu preciso de ter? Então, ele está vivenciando ali e é importante. Então, quando a pessoa chega no setting terapêutico, a gente trabalha justamente essa questão da importância, né? Ela faz parte, é inerente da vida da pessoa, ela traz uma experiência ali, e aquilo é importante, ele não pode estar dogmatizado, não posso porque não posso, porque... Não, peraí, né? A gente vê hoje se fala um pouco mais sobre futebol dentro do contexto religioso, né? Mas bem lá atrás, se encontrar uma pessoa aí com seus 90 anos, eu acho, ali por ali, vai falar que a bola era... eles davam o nome lá que era o instrumento do diabo, não podia, né? Agora, quando que isso atrapalha? Então a gente precisa estar atento. E como é que eu vivencio isso, né? Como é que eu trabalho isso? Falando, então tem vários outros contextos. Então a pessoa chega no setting terapêutico, ela vai falar da fé dela, ela pode falar sem problema nenhum, e a gente vai trabalhar juntos em relação a isso. Tudo bem, olha só que coisa interessante. O que você está fazendo? Não, eu deixei de ir na igreja. Por que você deixou? Se lá é um local que você consegue estar em outro lugar, se lá é um local que você tem contatos. E aí eu preciso vivenciar isso, igual nós falamos aqui da pessoa que está ali, às vezes é no trabalho, e ela tem que trabalhar, e ela tem que, às vezes ela tem uma dificuldade com figura de autoridade, que é o chefe dela, e aí ela entra num contexto difícil. Então ela vai precisar de tratamento, porque ela precisa trabalhar. Talvez tenha que mudar de seção, mudar de chefia, mas se não pode... O que acontece muitas vezes? A pessoa entra num burnout, numa estafa, num estresse, que ela acaba baixando no hospital. Eu conheci pessoas, com amigos meus, que trabalharam com coletivo, né, motorista de ônibus, que tiveram que se afastar porque já não conseguia lidar
uns estresses de pessoas ali. Mas na realidade a depressão dele, ele não conseguia ter contato mais com pessoa. E é o que ele gostava de fazer. Então a gente precisa de cuidado mesmo. Então, fé e depressão, fé e tratamento caminham os dois juntos. Vá sim, acompanhe, vai conversar com o seu pastor, né? Vai lá, vai se tratar, é importante. Caminham juntos sim, respondendo essa pergunta que é do tema de hoje, pastor Elton. Maravilha. Pontualmente em Brasília, 11 horas. Vamos lá no nosso chat, doutor Aguinaldo. Eu estou vendo aqui alguns comentários, perguntas e por aí vai. No nosso WhatsApp também tem aqui algumas participações. Vamos ver se a gente consegue responder aí a todos, né? Então, deixe lá no nosso WhatsApp. No WhatsApp está dizendo o seguinte: meu amigo Reginaldo já está por aqui, está dizendo desde cedo, né? Bom dia, graça e paz. Vamos para mais uma aula sobre a vida. Deus abençoe o doutor Aguinaldo e todos da Rede 316. A Leuda Brasil também passou por aqui, está dizendo bom dia. A família Pibsal, lá de Salinópolis. A Sandra também está por aqui, está dizendo bom dia com Jesus, meninos. Cristiana Paulo também, bom dia. Pastor Welber, pastor Aguinaldo. Maiara, Deus abençoe família. A Maiara, ela está até com saudade da Maiara já. A Marilene Araújo também está por aqui, está dizendo graça e paz, estou assistindo. A Elianai também já está na área, está dizendo bom dia, pastor Aguinaldo, saudades dos amados irmãos da comunidade Batista Hope. Graça e paz, a Valzenir está dizendo. A Carmelita mandando bom dia. Está dizendo que está acompanhando diretamente lá de Colmeia, no Tocantins. Estava sumido, hein, o Carmelita? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Simone Moreira também passou por aqui, está dizendo bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. A Doralice também bom dia. A Lourdes Silva dizendo bom dia. A Carmelita mandando aqui outro recadinho, está dizendo, já ouvi de irmãos, aí uma pergunta. Já ouvi de irmãos da igreja que a depressão é falta de Deus. Qual a sua visão quanto a isso? Foi quase a perguntinha que a gente fez aqui do senhor, né? É isso aí. Não é falta de Deus, não, porque somos seres humanos, né? Até que nós voltemos à estatura do varão perfeito, que lá no céu não vai ter dor, não vai ter nada disso, não vai ter depressão, né? Mas enquanto estamos aqui, somos seres humanos. E aí as nossas emoções, a gente afeta e é afetado, ou seja, você está no local, você tem o prazer de falar com alguém, às vezes você não tem prazer. O quanto que você se permite se conhecer e vivenciar isso. Então, depressão, ela é doença, sim, é uma enfermidade, é uma doença emocional, ela é psíquica, ela não vai ser demonstrada, assim, você não vai sentir, a pessoa vai falar, é a questão da sua cabeça, que o pessoal vai falar, é a questão da sua cabeça. Não, é uma doença mental, sim, que precisa ser cuidada, tem medicamentos. Se ela está numa fase, quando a pessoa está numa fase inicial e consegue ir para que geralmente o psicólogo, pastor Elber, também o pessoal tem um certo preconceito, e aí eles só vão ao psicólogo quando não dá mais, que já fez todos os exames, aí o médico fala assim, ou você vai no psiquiatra e procura o psicólogo. Uma coisa importante a gente estar atento, que o psiquiatra, ele passa medicamento, o psicólogo não. Mas nós sabemos que muitas vezes, e é necessário o medicamento, mas o psiquiatra vão falar muitas vezes para você, meu filho, olha só, vai lá, procura um psicólogo, comece a falar sobre isso, porque às vezes a pessoa se entope de medicação para fugir daqui, para tentar regular a sua vida. Mas ela precisa falar do que está acontecendo, ela tem que ir na causa, e a medicação é importante para também o cuidado. Então, caminho junto, não é falta de Deus, não. Né? Muito pelo contrário, quando você consegue colocar isso para fora, Deus está te abençoando para você buscar a cura. Maravilha. O Antônio, a Jaimara e a Viviane passaram por aqui também, desejando bom dia. E a Elianai Vieira, ela tem uma pergunta aqui, doutor Aguinaldo, ela está dizendo assim, o senhor pode me orientar se ansiedade é acúmulo de coisas do passado na mente do ser humano? Seria o contrário. A depressão é um acúmulo de coisas, né? Que é aquilo que a gente não resolveu no passado. A ansiedade é aquela que você perde o fôlego, o que pode acontecer, o que virá a acontecer, né? Eu já falei aqui, eu falo sempre, eu me lembro sempre disso, que eu tenho um local aqui em Brasília, né? Que quando eu vou passar, né? Seja de carro ou de moto, ultimamente só passo de carro, né? Eu já fico ansioso antes de chegar lá. Mas qual é a minha ansiedade? Porque o local é uma travessia difícil, não tem semáforo, né? Eu vou falar que o pastor Elber vai conseguir se localizar e o pessoal aqui que está aí nos ouvindo não conhece. Tem um local aqui que a gente vai pegar 0,60 para ir para Águas Lindas, que é o setor O. Já passou por ali, pastor Elber? E ali, para você tem que atravessar
uma pista, a de que vai para o plano, e passar o retorno é pequenininho para ir para Águas Lindas, que é Goiás. De manhã, o fluxo é muito grande sentido Águas Lindas e o plano. E todo mundo ali está ansioso para trabalhar, para poder ir para o seu serviço. O que acontece? O coração já fica ali, né, acelerado, porque eu não quero sofrer acidente e nem causar acidente. E às vezes, quando você vai atravessar o retorno é tão pequeno, o espaço é tão curto, que os outros vêm acelerado, vem um outro do outro lado, a pista acho que dá quase 3 pistas ali, né? E aí o pessoal vem e buzina e deixa a gente nervoso, e tudo isso afeta. É uma ansiedade. Então, toda vez eu sei que eu vou viver essa ansiedade. O que eu posso fazer para mudar isso? Forma criativa. Ou eu vou para uma outra pista e ter um espaço maior para eu ir, ou eu pego um outro trajeto. Mas eu sempre vou pelo mesmo lugar e passo pela mesma ansiedade. Então, irmã Elianai, obrigado pela pergunta, por estar aí. Vem visitar a gente. A Elianai está lá na Bahia, se não me engano. E aí, às vezes o que é o passado, muitas vezes o que é do passado, às vezes nos traz angústia e nos faz, em algum momento que a gente está vivenciando uma situação, aquela dor do passado aparece. Então eu preciso, então, resolver as questões do passado. Eu preciso trabalhar isso, né? E eu preciso identificar para poder ter uma forma criativa. A ansiedade é assim, poxa, vai acontecer novamente aquela mesma coisa? Aí essa é a ansiedade, o que é excesso de preocupação do futuro. Muito bem. Setor Bolinha, também mais famoso aqui em Brasília, conhecido como Setor Bolinha. Morei no Setor Bolinha de 95 a 2008, doutor Aguinaldo. Morei lá. Nesse lugar. Nessa época, imagina, aquela pista ali não era duplicada, 0,70 não era duplicada. Aí você imagina como que era o negócio ali, era pior ainda. Era pior. Era mão única, mão, né? Mão dupla, sei lá como é que chama. Isso. Aí eu só tenho que falar assim, misericórdia. Então, desse jeito. Mas a Van também está aqui contribuindo, né, com a Elianai. Ela está dizendo assim, a psicanálise ajuda bastante nessa análise de reflexos do passado. A Kátia Sueli também está por aqui, está dizendo... enfim, a Kátia Sueli mandou aqui um coraçãozinho, né? Enfim, sendo tratado, acho que é isso que ela quis dizer. Mas aí a Elianai está dizendo assim, mas convivo com pessoas que são resistentes à ajuda, tá respondendo a Van aqui, né? A Núbia também está por aqui, ela está dizendo assim... Pastor Elber, sim. Uma das coisas importantes que a gente vai na terapia vai falar que cada um é responsável por si mesmo. E a pessoa tem que se responsabilizar. Então, se ela é resistente à ajuda, você não tem o que fazer, né? Ela vai ter que dar conta de si mesma. A Núbia está dizendo assim, é verdade, muitas pessoas acham que depressão é falta de fé, a pessoa está em pecado, outros acham que é uma pessoa fraca enquanto isso, e ela diz mais, a depressão também é vista como uma pessoa, a depressão também é uma pessoa fraca, não tem fé, e, deixa eu ver o que mais que ela diz aqui, acho que ela, não sei se ela continua aqui não, pelo menos aqui eu não estou vendo mais nada da Núbia. Enfim, foi isso que ela falou, né? Então, não sei se o senhor entendeu aí, doutora Aguinaldo. Ela, na verdade, acho que ela está comentando sobre o fato de dizerem que a depressão é falta de fé, né? E que os outros julgam. Às vezes a dificuldade da pessoa falar, pastor Elber, está justamente nisso. Porque falar para os outros, a gente não quer ser... a gente sempre quer ter um bom feedback, um bom retorno. E se a gente fala para a pessoa e a pessoa nos julga, é difícil. O setting terapêutico é para isso, para você não viver o julgamento, para você poder falar e tratar. Né? É uma doença que precisa ser cuidado e que tem cura. Muito bem. E a Van está dizendo aqui, digo sempre assim, se qualquer parte do corpo fica doente, não medicamos? Por que o cérebro não pode ficar doente e ser medicado? Porque a mente não pode ficar doente. São verdade, Van. Afirmativas, né? Isso, é top demais, tá aí, eu gosto de ver. E aí um dos detalhes a gente vê sobre essa questão também, né, é que assim, a gente vai tocando a vida com tanta coisa no automático que você não para refletir, de repente você está vazio. E esse vazio é o que começa a angústia, e a gente precisa pedir ajuda quando percebe, mas às vezes a gente não percebe.
Aí alguém de fora tem que falar. Opa, perdão, doutor Aguinaldo. Pode falar, não, pode falar. Mas o jovem paralítico foi levado pelos seus amigos porque estava paralisado pela sua debilidade. Isso acontece com todos. A nossa debilidade pode nos impedir de ir. Precisamos de suporte, de ajuda, né? Isso aí. Muito bem. O Reginaldo também está por aqui, ele está dizendo assim, o cérebro é massa encefálica, calor demais derrete ou cozinha, frio demais congela. Nos dois casos, paralisa tudo. Paralisa tudo, isso aí. Aí ele está dizendo, cuida do emocional para não ir para o gadernal. Isso aí, Né? Isso aí, Reginaldo. Bem assim. Aí, mais aqui, 100% homem, 100% Deus, né? Quando o senhor estava perguntando ali. A Elinay está agradecendo, estou atenta às orientações. O Reginaldo está dizendo, Jesus gostoso. A Van está dizendo, Jesus nos ensinou que vamos passar por momentos de angústias, mas não precisamos passar sozinhos, mesmo que sejam apenas presenças sem ações e sem palavras. Exato. Estou rindo aqui, como ela mesmo diz, eu estou rindo, mas com respeito. A Van já ativou o hiperfoca aí, ó, já está. Não, e é assim mesmo, a gente não precisa passar sozinho, né? O problema todo que a depressão, ela aciona isso daí, ela aciona esse bloqueio de contato, né? E aí, às vezes, e é o que a Van colocou ali, que, por exemplo, o paralítico, ele queria ser curado, e aí os amigos foram até ali. A pessoa, quando entra em depressão, a tendência dela é isolar os outros, e muitas vezes a gente não percebendo, a gente preocupado com a nossa própria vida, não, ele quer ficar ali assim, deixa para lá. Mas espera aí, esse negócio está aumentando, tá meio complicado. Vem cá, o que eu posso fazer por você? Então, é o suporte, o heterossuporte precisa estar ali, né? Muito bem. A Emília Marcel dizendo bom dia, graça e paz. E a Núbia Lafayette, ela está dizendo assim, olha, já sofri muito preconceito. Fui chamada de sensível demais, sem fé, e fui curada. Hoje, testemunho a minha cura. Fiz todos os tratamentos. Muito bem. É isso aí, Núbia. E aí algo interessante a gente falar, pastor Elber. Se todas as coisas foram criadas, Deus deu sabedoria ao homem para poder cuidar da nossa saúde, por que a mente não pode ter problema? Tem problema. Então a gente pode trabalhar. Às vezes a pessoa precisa procurar o ajustamento criativo, saudável. O que ele pode fazer? Por isso que é importante tomar o sol lá, às vezes na sua casa, já não dá para ir na praça, tem o seu espaçozinho para você tomar o sol, cuidar de uma plantinha, fazer aquilo que você gosta. Né? O que te tira do foco daquele trabalho, toda coisa que está muito pressionado, né? De vez em quando você tem que parar. É como um oftalmologista, eu uso óculos, um oftalmologista um dia falou para mim o seguinte, falou, rapaz, ele num prédio, né, no apartamento onde eu fui no consultório dele, e ele falou, olha, às vezes você fica com a televisão, e antes a televisão no máximo era 29 polegadas, né, agora já tem de 60, né, aí o camarada tem um cômodo 3x3 com uma televisão de 60 polegadas, ou seja, ficou só a televisão naquele cômodo, né, então você tá com aquele foco, aquela luminosidade todinha, e ali você tá olhando, aí ele falou, olha, eu faço como exercício, por exemplo, eu estou aqui, eu estou focado aqui, mas vez por outra, aí ele olhou pela janela e falou, tá vendo aqui, lá em Barra Mansa tem morro, né? Aí ele falou, tá vendo aquele morro? Aí mostrou uma árvore bem longe. Ele falou, ó, eu também busco olhar bem longe para que o meu olhar vá para descansar a minha visão, né? E o que a gente faz geralmente na depressão? Se fecha. Então a gente tem que abrir, é o aqui e agora, o que eu estou fazendo disso daí? Maravilha. Marcelo também passou por aqui, está dizendo bom dia, a paz de Cristo. Já me afastei do local em que trabalhei por ser um local muito solitário e ruidoso. Olha aí. Fez bem. Pois não, doutor Aguinaldo? Ela fez bem, procurou se cuidar. Marcelo, ele. Ele, né, o Marcelo. A Carmelita também está por aqui, está dizendo obrigado por esclarecer. Na verdade, até está respondendo aqui, né? A Kátia também está dizendo bom dia, maravilhosa mensagem. Ela é da PIB lá de Picos, lá no Piauí. Carmen Kletch também está por aqui. Carmen Kletch, acho que é assim que pronuncia. Ela está dizendo bom dia, rede. A Elianay está dizendo agradeço a Deus, pastor Aguinaldo. Muito boa a sua avaliação. Muito boa a sua avaliação, meu pastor. É o que ela está dizendo. E a Carmen, mais uma vez, está dizendo o seguinte, lidamos com
lidamos com meu irmão com transtorno. Então, vivenciamos muitos transtornos juntos, depressão, ansiedade, manias. Nossa, muito difícil, acho que é isso que ela quis escrever, é complicado sobre ajudar quem não quer ajuda. Não prejudica só ele, não é? Aí ela diz mais aqui, ó. E o pior, a ajuda do governo cada vez pior. Ainda estão querendo fechar o Hospital São Vicente de Paula em Taguatinga, DF. Não podemos deixar. É um hospital psiquiátrico aqui, público, né? Um hospital público, acho que é público-privado, não sei. Psiquiátrico aqui no Distrito Federal, né? E tal. É um hospital bem antigo. E vira e mexe tem esses movimentos aí para tentarem fechar o hospital e tal, que na verdade são movimentos, né, direitos humanos e tal, porque a pessoa quando chega lá surtada, ela tem que ser contida, e não dá para você conter essa pessoa com palavra, infelizmente, com palavras, né, tem que ter alguém lá para poder segurar e aplicar ali algum medicamento para aquela pessoa dar uma relaxada e muitas vezes apagar mesmo, né, e aí alguns olham aquilo e tal e se escandalizam, né? E falam, não, mas tem outra forma. E não tem outra forma. Eu, particularmente, não entendo se tem. A não ser que pegasse o camarada e jogasse ele dentro de um lugar com alguma coisa que inalasse, né? Que ele pudesse inalar. Joga dentro de uma sala aí, solta um gás aí, pum, aí ele vai apagar ali. Mas não tem como, né? Infelizmente. Né? Uma das coisas que a gente precisa estar atento, pastor Elber, não entrando na discussão do hospital ou não, em relação a fechar ou não, a gente tem também a luta antimanicomial, aquela questão toda, a gente vê algumas dificuldades, alguns problemas assim, e só a família que passa sabe. Agora, o que acontece? Quando a pessoa está em surto, é o que nós falamos. Se você identifica que a pessoa está com ideação suicida, autoextermínio, ela está em momento de surto, ela precisa de alguém que está ali. E o familiar não sabe o que fazer naquele momento. E aí ela precisa de medicamento. E muitas vezes, aí o familiar às vezes sofre, os outros vão falar, quem nunca passou vai falar, que a pessoa às vezes ela fica heteroagressiva, ou ela vai ficar contra o outro, ela vai ficar heteroagressiva, vai partir para cima, vai bater, vai querer matar o outro, ou ela vai pegar e vai se autolesionar. E nesses momentos precisa de ser contida mesmo, não tem como. E é difícil. Então, quando eu trabalhei numa clínica psiquiátrica, eu até falava, a gente conversava com a família e falava, olha, esse momento agora, que a pessoa ficava só até na entrada, a ambulância já tinha ido buscar, e aí falava, olha, nesse momento é melhor você ficar aqui, porque a pessoa vai esbravejar, vai gritar, aí naquela hora pede socorro e tudo, e a família sofre. Não vou dizer que não sofre, sofre, mas ela tem que ser contida, vai ter que ser medicada e tem que continuar o tratamento medicamentoso depois. Muitas pessoas vão sair do tratamento medicamentoso, vão se ajustar criativamente, outras pessoas vão seguir o tratamento ao longo da sua história e vai viver bem, né? Às vezes a pessoa vem com rótulo de esquizofrenia, e a pessoa já está controlada. Está no trabalho, está vivenciando, está medicada, ela só não pode, às vezes, dar vontade de parar de tomar medicação, então ela tem que ser cuidada, porque se ela para de tomar medicação, ela vai entrar em surto. Então, essas coisas acontecem sim, mas vamos trabalhando, vamos orando aí, vamos investindo, porque precisa, só a família que passa com um ente querido sofrendo é que sabe também a dor. Quem também está nos honrando com a audiência aqui, doutor Ignaldo, é a nossa querida Isabelle Galdino. A Isabelle Galdino é a nossa caçulinha aqui, né, na equipe da Rede 316. Ela é uma das apresentadoras, né, do Café Social da quarta-feira, juntamente lá com a nossa queridíssima Fabiola Molulo, e ela está aqui também dizendo o seguinte, que bênção esse programa. Ah, legal. Obrigado, Isa. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda, amiga. Bom demais ter você aqui junto com a gente. Obrigado, Isa. Eu preciso arranjar um horário para ir para o Café Social também. Eu sei que tem, né? Lá, tem que participar. Um abraço para você aí. Que legal você estar com a gente aí. Seja muito bem-vinda. Legal. E a Carmen está dizendo assim, ó, isso já vivenciamos, ela falou, isso, já vivenciamos momentos muito difíceis que precisamos da ajuda do SUS até passar. Muito bem. Bom, gente, 11 horas e 18 minutinhos em Brasília. Doutor Ignaldo, aí tem agora as participações lá do nosso WhatsApp, né? Vamos lá, como eu não tive semana passada, vamos lá, vamos dar uma passadinha lá. Hoje eu vou fazer a concessão. Opa, então vamos lá. Bom, a Carla, ela está dizendo o seguinte, aí para ajudar, meu WhatsApp quer travar aqui. A Carla, ela está dizendo o seguinte, peraí, deixa eu chegar mais perto aqui.
Bom dia, a paz do Senhor Welber e todos os irmãos. Creio que nos dias de hoje o Senhor tem ajudado o seu povo a se cuidar e a entender a seriedade da depressão. E ela está dizendo o seguinte, ó, a minha filha Leia está ouvindo a rádio pela primeira vez. Olha que legal. Ô, Leia, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda, amiga. Coisa boa. Saber que você também está aí plugada junto com a gente. Olha aí, ó, baixou o aplicativo, acredito eu, e está aí curtindo a rede também. Tomara que você esteja gostando, viu, Leia? É a Carla, viu, doutor Aguinaldo? A Carla, eu acho até que ela é sua conterrânea, viu, doutor Aguinaldo? Ela é lá do Rio, quer ver? Deixa eu ver aqui se eu tenho... Eu não vi aqui. É isso mesmo, ela está na capital, Rio de Janeiro, está lá na capital, está plugada com a gente, e a minha amiga Leia, que acredito eu, deve estar lá no Rio de Janeiro também. Eu sou do interior, sou de Barra Mansa. Né? Mas eu conheço lá. É do mesmo estado, não é isso? Isso aí. Um abraço aí para a Carla, para a Leia também, que está participando aí, assistir. A Ângela está lá em Volta Redonda, ela está dizendo assim, ó, bom dia, pastor Welber, que o Senhor abençoe o seu dia, manda um abraço, pastor Aguinaldo. Ela falou que não estava conseguindo acompanhar a programação, mas ela falou que tem algumas atividades na Unimed e tal, e de vez em quando ela não consegue, mas está aqui mandando um abraço. Ela é lá da Igreja Batista Conforto, lá em Volta Redonda. Isso, é uma Ângela, um abraço para a Igreja Batista Conforto, né? Se eu não me engano, acho que ela que ainda vai fazer uma entrevista para a gente aí, não tenho certeza, para a Rede 316. Eu acho que é ela. Maravilha. Deixa eu ver quem mais está aqui junto com a gente. A Maria Tereza, ela está dizendo assim, agradeço a explicação das vitaminas. Interessante fazer terapia para ajudar o outro. E aí ela está dizendo, mas tem personalidades mais tendenciosas à depressão. Melancólico, é o melancólico, né? Aí ela está dizendo assim, ó, bom conhecer, é bom conhecer, né, também. O que você acha, doutor Aguinaldo? Você acha que tem a ver? Porque são as personalidades, né? E aí, a pessoa precisa se conhecer também. Se ela identifica, por isso que a terapia é importante, se ela se identifica e ela é aquele estilo de pessoa, que tem pessoas que já são mais voltadas, mais agressivas do jeito de saber, outros não. Então, se ela sabe como ela é e se conhece, o autoconhecimento, ela vai conseguir lidar, vai conseguir se proteger, né, em alguns detalhes, vai poder ajudar ao outro também se ajudando. Isso aí. Muito bem. E aqui tem um testemunho de uma querida, doutora Aguinaldo, que está dizendo assim, ó. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu tive depressão profunda grave com ideia suicida. Tentei contra a minha vida. Eu tomava clonazepam para dormir. Um dia, cansada de sofrer, porque a depressão que eu passei foram 10 anos de todos os dias, né? Sem melhoras, nenhum só dia... ela está sem melhoras, nenhum só dia de terrores, ela está dizendo. Peguei um punhado desses comprimidos e tomei. Mas Deus me deu livramento de morte e não aconteceu nada comigo. Sim, o tratamento e a fé têm que andar juntos. Aí ela mandou aqui a cidade de onde ela está falando, se ela me autorizar eu falo aqui, mas aí ela está dizendo o seguinte, ó, fiquei de 2015 até outubro de 2024, o Deus Todo-Poderoso me curou para a honra e glória dele. Só melhorei quando me apeguei com Deus. E detalhe, ela baixou a rádio ontem e está gostando muito. Querida, que Deus abençoe a sua vida. Que coisa boa, viu? Obrigado aí por compartilhar com a gente esse testemunho. Papai do céu continue te abençoando. E ela está aqui dizendo que pode sim identificá-la. Ela é lá de... Ela está... Cadê a cidade que ela está? Ela está no Rio de Janeiro, doutor Aguinaldo, olha aí, ó, está no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui a cidade de onde ela está falando. É minha amiga Marlene Guimarães, lá da cidade do Rio de Janeiro. Está em Macaé, no Rio de Janeiro, olha aí que legal. Está lá em Macaé, na linda Macaé, plugada aqui junto com a gente. Marlene, obrigado, amiga, Deus abençoe. Que bom que você está gostando da programação. Você esparrame a rede aí, tem muita gente que ouve a gente aí no Sana, em Macaé também, né? Então, que o Papai do Céu continue abençoando a sua vida e, mais uma vez, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado aí por participar junto com a gente. Marlene, um abraço aí, obrigado por você ter autorizado de falar o seu nome, né, e o local. E, pastor Elber, é justamente isso, você percebe que
ela estava numa situação grave. E a maioria das pessoas, no momento, isso que a gente vai, na minha abordagem, a gente vai falar do ajustamento criativo disfuncional, ou seja, a angústia é tão grande que a pessoa quer sair daquela situação que ela tenta, então, acabar com aquela dor. E a dor, que é uma dor emocional. Aí a gente fala aí, olha só, é ou não é uma doença? É uma doença. E ela está sofrendo. Só que você não vê no físico. Você vê a tristeza da pessoa e tudo, e cada um faz os seus pré-julgamentos ali. Mas se ela tivesse com o braço quebrado, aí ia falar, não, ela está com o braço quebrado, tá triste porque está com o braço quebrado, não pode fazer o trabalho dela. Aí querem justificar. Mas, graças a Deus, apegada com Deus, fazendo o tratamento, e hoje ela pode testemunhar que ela saiu, mas ela, né, muito provavelmente, né, isso é eu falando aqui, né? No período que estava no tratamento, precisava de mais ainda a psicoterapia, e a igreja ajuda também. Por isso que a fé é importante. Quando você tem gente na igreja que caminha com você, cara, vamos caminhar, vamos lá, vamos operar, vamos participar de uma operação Jesus Transforma, vamos fazer algo aqui, vamos estar junto ali, te ajuda a voltar ao ciclo de contato e a recomeçar. E aí você vê o agir de Deus, o cuidar de Deus, pastor Elber. Obrigado, Mário. Muito bem. A Carmen Kletic, doutor Aguinaldo, ela está dizendo o seguinte, pastor Aguinaldo, você vem para Águas Lindas? Hoje e amanhã a carreta missionária vai estar lá. Olha aí, ó. Que legal. Pois é, eu não vou poder ir hoje e amanhã. Eu vou estar, provavelmente, não vai ser o dia todo, talvez só de manhã, no dia 1 e 2 aqui na Casa Viver, que a carreta vem para cá. Eu estive em Águas Lindas lá no CFC1 ontem não, na terça-feira. É que hoje é quinta, esqueci. Então eu não vou poder estar aí, mas a gente ainda pretende a gente se encontrar um dia num projeto desse dali. Maravilha. A Van mandou aqui, digo assim, o tratamento é um conjunto de fatores, terapia, medicação, alimentação equilibrada, sono regulado, hidratação, atividade física, só medicação não resolve. É o que ela está dizendo. Valeu, Van. A Marisete também está dizendo, bom dia, aqui de Manaus, Amazonas, muito edificante este assunto. Bom, doutor Aguinaldo, acho que aqui matamos todos os recadinhos, deixa eu ver quem mais. Não, aí agora os recados que estão chegando, acho que são, deixa eu só ver que chegou, acabou de chegar mais um aqui, doutor Aguinaldo. A pessoa está dizendo assim, ó, pastores, obrigado pela programação abençoada. Eu estou em tratamento há 9 anos e há 5 anos atrás, a psiquiatra iniciou tratamento com 9 de pacote. Acho que não sei se é isso que ela quis escrever. Eu não sei se o teclado escreveu certo, não sei o que é isso. Enfim, mas ela está dizendo assim, ó, após esse tratamento e terapia, comecei a melhorar e ter vida de qualidade. Olha aí que interessante. Isso aí. Tem uma palavra que é Depakote, o Depaquene, que é uma medicação, é um novo, né? E o que acontece? Obrigado pela sua palavra, pela sua testemunha aí, né? Participação. E aí o que acontece muitas vezes, pastor Elber, é que quando o psiquiatra muda a medicação, o corpo tem um prazo de reação também. Às vezes o psiquiatra está olhando, está acompanhando, a pessoa não está tendo, e ele fala, vai fazer uma psicoterapia. Como disse a Van, só a medicação, porque é tendência nossa querer tirar, que você está com dor de cabeça, você faz o quê? Toma lá um dipirona. Né? Se é uma enxaqueca, dipirona não deu, você vai aumentando e vai tentando outra medicação. Né? Então a gente quer sair daquela do sintoma. Né? E muitas vezes a gente não trabalha a causa. Então, assim, a importância da medicação para poder atuar no sintoma e também no caso da questão mental, questão psiquiátrica, emocional, né? Porque a gente pensa, quando a gente fala psiquiatria, a gente fala mental, a gente só pensa, o preconceito é falar de maluco, acho que mas não é. Todos nós nos desregulamos em algum momento da nossa história se não nos cuidarmos. Então, precisamos estar atentos em relação a isso. E aí vivenciar isso tudo aí. Pastor Elber, se o senhor me permite, já que passamos da hora um pouquinho, deixa eu só terminar, então, a questão, desmistificando a questão de Elias ali, né? O tratamento dele ali, o senhor me permite? Claro, por favor, fica à vontade. Então, depois que Elias ele se alimenta, né? Que o anjo dá alimento, ele anda 40 dias e 40 noites. E aí ele entra na caverna. Quando entra na caverna, diz ali o texto, lá no capítulo, em 1 Reis 19:9, diz que ele entra na caverna e ele passa a noite ali na caverna.
Espero e entendo que ele teria dormido ali depois, né, de andar tanto ali, né? E aí a palavra do Senhor vem novamente, depois dele passar a noite, no outro dia, a palavra do Senhor vem a ele de novo, e ele repete as mesmas coisas que ele tinha feito, né? Que ele permaneceu fiel, e os outros que quebraram a aliança de Deus e tal, e ele ficou sozinho e estavam querendo tirar a vida dele. Era só o que ele tinha de foco ali, né? E aí, o que é dito para ele? Verso 11: saia daí e fique diante do Senhor no monte, ou seja, tome uma atitude. Olha o auxílio ali. Ele não tinha que ficar só deitado agora lá e remoendo. Vai lá, vai para frente. E aí ele tem a experiência, né, do grande vento, um forte vento, né? Ele que estava ali destruindo tudo. Imagina ele olhando na minha vida, já está assim, tinha que acontecer comigo também. Aí depois vem do vento, vem o terremoto, tremendo tudo, assim, aqui está minha vida toda abalada, né? E aí depois vem do terremoto, vem um fogo imenso. Aí depois do fogo vem um som suave para ele, né? E aí Elias reconhece, cobre o rosto, né? Ele vai para a entrada e a voz vai falar para ele, perguntar o que ele está fazendo, o que ele faz? Repete a mesma coisa que ele estava vivenciando ali. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, só eu que fiquei. Aí o Senhor fala para ele, agora você vai andar, vai voltar. Né? Vai voltar, dá orientações para ele, tarefas que ele teve que colocar na agenda dele, né? E refazer. Então ele teve que vivenciar a história. Foi aquele momento da depressão que teve ali, precisou fugir? Foi. Agora, chega um momento em que você precisa voltar. O que é que você voltar? Você vai buscar o tratamento, vai encontrar pessoas, vai voltar aos contatos, não tem que ficar explicando, porque eu estava com depressão, porque eu não. Teve um momento que você precisou sair, você se desligou, sim, vamos voltar agora? E tem aquela pessoa que é o contato, às vezes é o familiar, que vai te proteger, não sabe por quê. Sabe qual a maior dificuldade nossa? É que os outros ficam querendo saber o porquê. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E a gente sofre mais. Então você vai aprender na terapia o seguinte, meu querido, olha só, eu me desliguei um pouquinho, tá? Precisei cuidar da minha saúde, e eu estou de volta. Ah, mas o que aconteceu? Olha, não quero conversar sobre isso. Você me permite? E acabou o assunto. Né? Às vezes nós achamos que tem que ficar dando satisfação para os outros, e isso é muito ruim. É muito angustiante. Então, você tomando conta de você mesmo, sabendo quem é você, como é que está ali, meu querido, olha, obrigado, você me ajudou demais, estamos aqui, vamos caminhar a partir de agora. Ah, mas aconteceu. Não, vamos olhar, vamos ali no Lago Norte, vamos ali fazer uma pescaria, muda o assunto e toca a vida. Né? É assim que a gente vai vivenciando. É estar presente no que eu quero fazer com o que eu tenho agora comigo. Ok, pastor Elber? Um forte abraço a todos vocês. Semana que vem estamos juntos novamente. Doutor Aguinaldo, tem mais duas participações aqui, se o senhor quiser ouvir. Põe para nós aí. Então tá. São áudios, deixa eu só liberar aqui o áudio da pessoa, deixa eu ver o que ela está dizendo. Inclusive, ela está até sugerindo, né, um livro, acho que é isso, Wilson Forte Júnior, não sei se o senhor conhece, O Cuidado de Deus Diante do Sofrimento de Seus Servos, Depressão e Graça. Acho que é o nome do livro, né, o título do livro. E Wilson Forte Júnior é o nome da fera aqui. Então vamos lá, vamos ouvir lá. Bom dia, pastores. Bom dia, grande rede. 316, a grande missionária. Eu sou assíduo, principalmente pela parte da manhã. À tarde é mais difícil, mas eu sempre ouço também, acompanho. Mas às quinta-feira, às sexta, pela manhã é direto. E eu já tenho dado testemunho, já tenho colocado aqui como tem me ajudado e como me ajuda até hoje. Aí o pastor Aguinaldo, eu passei por depressão em 2018, tomei remédio, fui no psiquiatra também, e tem me ajudado muito. Ele me ajudou muito. Tem problema de fibromialgia, muitas dores, mas eu não tenho deixado. Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, recomendo, eu dou o link da rádio, falo da Rede 316, falo do Dr. Aguinaldo, falo de outras também, outros programas que nós temos na 316, tenho divulgado, tenho compartilhado, e tenho pedido para as pessoas que estão passando por esse momento depressivo, estão passando por um momento de ansiedade, eu tenho pedido para que eles ouçam a rádio, justamente essa quinta-feira, porque me ajudou muito, e eu sou muito grata mesmo, com as palavras do pastor Aguinaldo, o pastor Elber também. Então é um momento, assim, para mim, de descontração, um momento de crescimento, um momento que eu vejo que vale a pena, nós temos que continuar,
temos que tomar verdadeiramente o remédio, se o psiquiatra passa. Mas eu digo uma coisa, não é falta de fé, não é falta da presença de Deus, porque eu tenho isso, mas eu tenho buscado não ficar isolado em casa. Eu acompanho meu esposo na congregação, nas atividades, né, nos evangelismo, no Ministério de Criança, sou voluntária pela PEC, vou às escolas, faço cursos, então eu não fico assim reservada em casa. Eu procuro realmente estar em movimento, eu procuro estar me doando, eu procuro estar fazendo algo em prol do próximo. Mas, né, tem uns remédios para tomar que eu não preciso tomar. E outra coisa que tem me ajudado muito é esse livro que eu vou mandar foto, não sei se o pastor Ignaldo conhece, né, que foi lançado, que é do pastor Wilson Poço, né, que ele lançou, né, e tem ajudado bastante a gente a caminhar, que é Depressão e Graça, e vale a pena. Obrigada, só gratidão mesmo, apesar de muitas vezes eu não interagir, mas sou uma ouvinte assídua da Rede 316 e também da divulgação e no compartilhar do link. Outra coisa, pastor Elber, né, faz a pergunta para o pastor Ignaldo, eu perdi uma grande amiga, agora dia 24, sexta-feira, feriado aqui em Manaus, aniversário da cidade. Ela estava com esse quadro desde a Covid, né, uma doença do esposo, ela não perdeu o esposo, mas perdeu o irmão, e desde aí ela se isolou muito, e ela realmente, um trabalho lindo, ela fazia, né, ela fez na nossa igreja mãe, Igreja Batista de Constantinopla, mas ela realmente, né, acabou que ela tirou sua vida na sexta-feira. Pastor Ignaldo, o que dizer, o que falar nesse momento para a família? Eu não tive condições emocionais, psicológicas, eu não fui ao velório, eu não fui ao sepultamento, realmente eu não estava me sentindo bem, não estava, porque eu entendia, eu compreendia o lado dela também, mas ela se isolava muito mesmo, ela não saía mais, ela não ia mais ao trabalho, ela não ia mais à igreja, enfim, ela se isolou em casa. Então, realmente, né, ela tirou a própria vida sexta-feira. Então, até hoje, a gente está muito abalado. Eu imagino a família, o que pensar, o que dizer. Eu sei que a salvação pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso, misericordioso, mas, né, eu quero visitar a família junto com meu esposo, quero visitar o esposo dela, os filhos, o neto, mas nesse momento ninguém sabe nem o que falar, pastor. Mas é uma dor muito grande. Nesse momento, minha irmã, realmente é uma dor muito grande, e nesse momento é o momento de chegar e falar para a família, estamos aqui, conta com a gente. Não temos palavras. É isso aí. Porque muitos devem estar perguntando por que, fazendo aquela avaliação, como a irmã viu, eu sou uma pessoa abençoada, mas ela não suportou, ela não conseguiu. As consequências, foi o isolamento, tudo isso vai acontecendo mesmo. E aí, se a gente traz esse assunto dessa forma, o familiar se sente culpado. Por que eu não percebi? Por que eu não fiz isso? Vai chegar ali mesmo, olha, que eu vim aqui para orar com você, para podermos ver o que tem, o que a gente pode aprender a cada dia com o Senhor. E pronto, né? Porque não existe palavras que vai tirar a dor que eles estão sentindo. Muito bem. Pastor Ailton também está aqui com a gente, ele está dizendo que é da Primeira Igreja Batista lá de Gravatá, na Paraíba. Ele está dizendo sobre o assunto em discussão, creio que quando estamos bem espiritualmente, podemos até passar por momentos de tristeza e angústia. A nossa boa relação com Deus nos proporciona a superação desses momentos baixos que a vida nos proporciona. A nossa natureza pecaminosa nos deixa muito vulnerável. Por isso, precisamos estar muito com Deus e com as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Que Deus continue abençoando a todos. E ele está pedindo para mandar um abraço também para a esposa Leia Moraes, que está aqui conectada com a gente também, né, pastorzão? Obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigado pela companhia aí. Um abraço, pastor, é isso mesmo. E muitas vezes, quando a gente entra num quadro depressivo, uma tristeza, a gente não consegue tirar o foco. Esse que é o problema. E aí a gente precisa de ajuda. Mas é voltar mesmo, é se alegrar, é poder servir. Deus abençoa, ajuda. E a gente também precisa estar se cuidando. É uma forma de cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aquela querida que mandou, falando sobre que ela estava em tratamento, né, de 9 anos e tal, e 5 anos atrás a psiquiatra iniciou um novo tratamento, ela está dizendo assim, olha, porém a igreja e a fé me ajudaram muito. Agora, depois de tratamento intensivo, há 3 anos, estou com o tratamento de depressão. Foi tirado o Depakote, né, há 1 mês, e graças a Deus estou muito bem. E continuo a terapia e o uso do Revoque, acho que é esse o nome. Que são os medicamentos psiquiátricos que precisam, que traz a regulação no organismo. Sim. Aí ela está dizendo, hoje tenho uma vida de qualidade e sei como sair de situações que podem dar gatilhos. Isso aí. Graças a Deus. E aos médicos, a minha força de vontade, estou a cada dia melhor. E o mais importante, firme na fé e no Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Parabéns, parabéns. Me manda a foto que a irmã mandou do livro, tá bom? Tá bom. Ok. Isso aí. E aqui nós encerramos. Pode falar.
Pode ser. Tem mais um aí? Você falou que tinha mais um, né? Dois recadinhos aqui. A Fala. pessoa tá... Eita, doutor Ignaldo. Aí aqui a pessoa, essa aqui já está de... Tem que como falar. diz lá no meu Pará, já está de covardia aqui, doutor Ignaldo. Aqui já está alguém de covardia. A Ana Lúcia, ela mandou um prato aqui, ela mandou uma foto de um prato já aqui, ó. Eu não sei, eu acho que é um peixe. É um cozidão de peixe, Eita, maravilha, isso é. Negócio que é, não? Ela está dizendo assim, ó, bom dia, pastor Welber, estou fazendo almoço, mas ligadinha na rede. Manaus está com a chapa quente, glória a Deus. Eita. O almoço é pirarucu, doutor Ignaldo. Olha só, tá vendo? A gente vai ficar, vamos ter que ir lá, né? Eita, chega, doeu tudo aqui, ó. Pirarucu fresco ao molho de ervas, ela mandou uma foto aqui, ó. Está convidado, abraços, pastores, e a todos os ouvintes aí da Rede 316. Obrigado, irmã Ana Lúcia. Deus abençoe, amiga. Olha, pirarucu, faz tempo que eu não como pirarucu. A Márcia Moreira também está aqui. Ela está dizendo: juntos confiamos no agir do Senhor Jesus Cristo, que traz paz. Aí ela está pedindo oração ao Rio de Janeiro, né? Isso aí. Deixa eu ver quem mais. Tá. E a nossa querida lá, que foi curada de depressão, né, que deu testemunho, ela falou: não tomo mais remédios, o médico suspendeu e estou curada, glória a Deus. Ela, inclusive, escreveu em caixa alta aqui, ó. É isso aí. Com isso a gente encerra, doutor Ignaldo. Exato. E semana que vem a gente vai estar falando sobre traumas emocionais. É possível recomeçar? Né? Pessoas às vezes passam, foi até a irmã que acabou de perguntar aí sobre questões do passado, né? Então, são alguns traumas emocionais. É possível recomeçar? Vamos ver semana que vem. Te aguardo semana que vem para a gente estar conversando aí sobre isso, né? E o like de vocês, muito importante. E um forte abraço. Pastor Elber, muito obrigado. Semana que vem eu não sei se eu vou conseguir ficar até 11h40, mas hoje é necessário. Hoje aqui foi a exceção das exceções, né? Por favor, matar a saudade, né? Olha aí, ó. É isso aí. A gente vai encerrar, doutor Ignaldo, com um testemunho aqui da Cristiane Meira, que mandou aqui no chat pra gente. Ela tá dizendo assim, ó: bom dia com Jesus, trabalhei 10 anos como uma supervisora. Todos os dias ela me humilhava. Pedi oração para as irmãs mais idosas da igreja. Quando passei a trabalhar no escritório, ela foi demitida. Olha aí, ó. Pronto. Pronto, ficou livre. Tá bom. E a Van está dizendo: o terapeuta até ajuda a passar pelo período de adaptação medicamentosa. Isso aí. Isso mesmo. E os demais aqui, tá aqui, amém, 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 top demais, a paz do Senhor Jesus, e também ao médico suspendeu o remédio. Essa é a Cleonice que está falando. Pronto. Bom, doutor Ignaldo, deixa eu deixar o senhor ir embora então agora. Tchau pra vocês, um abraço. Deus abençoe, bom fim de semana, bom almoço, Papai do Céu te abençoe e te guarde, bom trabalho aí, tá bom? Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.